Boa tarde a todos. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Eu sou Cláudia Belintani, curadora e mediadora da Confraria. Estamos aqui com essa obra maravilhosa nas mãos, com essa emoção toda que a Clarice nos traz, que ela fala sobre a vida, sobre o amor, sobre a esperança, sobre o vazio da existência, sobre essa terceira margem que a gente atravessa, sobre o nada, né? E ela nos conclama, ela segura nas nossas mãos e fala: vem, não tenha medo, me acompanha, porque se você tiver medo, eu não vou conseguir continuar. Não é assim que a Clarice faz? A Clarice mexe com a gente nas coisas mais íntimas, mais sagradas. Então a gente se depara com um personagem que está, de repente, num apartamento imenso, né, uma mulher de classe média alta, que morava na cobertura, e que no fundo desse apartamento tem um quarto que ela nunca entra. Então, na primeira parte, a gente passa por esse processo de mais ou menos quem é essa mulher, e ela chega no fosso do edifício e ela se defronta com esse quarto. O que é esse quarto? Ela fica, eu entro ou não entro? Eu vou ou não vou? E tem a porta do quarto e a porta da área de serviço. Então, a Clarice traz uma crítica social nesse processo absurda. Ela lembra da empregada que ficou 6 meses com ela lembra do nome da empregada, da Janaír, mas ela não lembra do rosto da empregada. Ela convive com uma pessoa durante 6 meses dentro da própria casa e ela não sabe quem é essa pessoa. Ela convive com outras pessoas que são os iguais a ela e que ela se identifica e que ela acha que ela é desvendada por esses iguais. Pessoas da mesma tribo, da mesma classe social, mas ela não consegue enxergar o resto. E de repente ela se vê sozinha e de dia, e não à noite. Porque à noite ela se permite sair, ela se permite sonhar, ela se permite deparar com esse nada, com essas coisas assombrosas, com os insetos, com os traumas da infância. Mas de dia, não. De dia ela é a GH, ela é a escultora, é aquela que está naquela cobertura. E ela se depara com essas duas portas, né? E ela para na entrada do quarto da empregada e ela não consegue, não sabe o que que ela faz, se ela entra ou se ela sai, mas a única coisa que ela está pensando naquela hora é em arrumar aquele quarto, é em limpar aquele quarto, que aquele quarto vai estar a maior bagunça, vai estar sujo. E de repente ela abre a porta e se depara com um quarto extremamente limpo, um quarto extremamente claro, um quarto que tinha assim o colchão estava exposto, tinha marcas de sangue aguado e suor nesse colchão, outras pessoas habitaram aquele colchão, e aquele sol penetrando aquele armário. Meu, cada frase, cada pedacinho da escrita da Clarice é uma viagem. Aquele armário que estava totalmente ressecado pelo sol. A sensação que a gente tem é que ela entra e ela fala sobre isso num sarcófago, num túmulo, né? Numa outra esfera, sempre na terceira margem, num outro lugar. E aí ela se depara com o que nesse quarto? De repente, ela olha para a parede e vê a figura de um homem, de uma mulher e de um cão. E ela percebe que aquilo é como se fosse uma escrita na parede que a Janaír deixou para ela. E ela leva um susto, e ela imediatamente ela quer limpar, ela quer lavar, ela quer jogar água, baldes e baldes de água naquele quarto, para que ela apague aquele deserto vazio da existência, né? E ela fica pensando naquilo tudo, e ela olha para aquelas figuras e se retrata, né, nas figuras, ela se coloca dentro das figuras, eram umas figuras do tamanho que é o homem e a mulher, um não sabia da existência do outro. Interessante isso, é como se estivesse na caverna de Platão, né? Eu não sei quem está do meu lado, eu sei que só quem eu sou por aquilo que me foi dado, mas nunca investigar, entrar no âmago e saber exatamente o que eu sou dentro de mim. Então, ela nos convida para isso,
E de repente, né, com aquela história, e aí ela fala assim, não, com aquele ímpeto todo, ela se depara de novo com quem? A barata. Gente, o que que é uma barata na nossa vida? Quem aqui não entrou num terror, num desespero, num sufoco, num drama, assim, ao se deparar com uma barata voadora, né? Ela fala das baratas aladas. Quem é que nunca olhou para uma barata e pensou, essa barata vai entrar no meu cabelo e ela vai ficar zzz no meu cabelo? E aquilo arrepia, aquilo entra na nossa essência, aquilo entra na nossa estrutura, aquilo vai, joga a gente contra a parede de verdade, né? Aquilo dá um desespero. E quem é capaz de enfrentar cara a cara uma barata? E quando ela encontra a barata, o que que ela faz? Ela fala, eu não vou mexer nisso, eu vou chamar outra empregada, ela vai dar conta disso aqui, vai limpar isso aqui, vai limpar o quarto. Ela se nega a entrar naquilo. E de repente, ela uma outra coisa que ela traz que é impressionante, que é tão visceral, é aquela coisa do medo, né? Que é um medo que se transforma em coragem. Quando a gente está com muito medo, quem é que não se deparou em alguma vez na vida de estar num quarto, uma barata, não ter ninguém para matar a barata, e a gente fala assim, como é que eu vou ficar com essa barata a noite inteira dormindo junto comigo? E aquilo se revolta, dentro da gente se transforma num instinto de morte, num ódio. Não, eu vou e vou matar essa barata. E aquilo se transforma dentro da gente quando a gente enfrenta o nosso medo visceral e vai lá de encontro à barata, né? E aí ela vai lá, né, e fecha a porta do armário e aquela barata fica para fora, enfim, aquela escuridão, aquela coisa que ela entra de cara com aquela escuridão e ela ouve, tenta buscar o barulho de se existem outras baratas no quarto, também esse barulho, o barulho do silêncio interior. Gente, o que que a Clarice faz com a gente? O que que é essa personagem GH que pega a gente pela mão, que é considerado um livro um dos livros que mais mexe com as pessoas, dentro da atualidade, inclusive, que tá tão... a gente já estava na Clarice, antes dela fazer esse estardalhaço todo de alguém chegar lá de fora e falar, a confraria já está na Clarice, ó, a gente já está na frente desse processo, é uma delícia estar nisso, porque é como se o mundo precisasse um pouco parar para escutar a Clarice, e para escutar a Clarice que existe dentro de cada um de nós escutar nossa voz interior, os princípios, os primórdios da nossa história e falar sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a mulher que tece um homem através de um outro corpo, através do sal das lágrimas, do sal do deserto e tendo que abrir mão de toda, da moralidade, de toda a estrutura para se desmontar e se remontar novamente. O que é essa obra da Clarice? Então, eu estou aqui, eu estou junto com a Casa Frida, que está fazendo um trabalho incrível, bacana, maravilhoso, estudando a vida da Clarice através da biografia do Benjamin Moser. Quem quiser participar, entra na Casa Frida e se conecta lá. É um trabalho bacana e a gente está na confraria do filme, né? Aqui nós estamos no livro, nos livros, mas no filme a gente está lá com os contos da Clarice, com filmes que aludem à história da Clarice, e isso, de alguma forma, nos joga no inferno e nos humaniza também, né? Então é um trabalho bacana, que gostaria que vocês, quem puder participar, participe, e que a gente permanecesse juntos nessa jornada, nesse caminho, nessa empreitada, nesse estudo dessa escritora maravilhosa que mexe com a gente, que entra na nossa essência e que nos dá uma nova perspectiva de vida e que nos leva para uma terceira margem também. Eu fico muito emocionada com a literatura, eu acho que a literatura altera a vida das pessoas, a literatura abre portas para outros universos. É o que ela faz. Gente, é um armário, é um quarto branco, é um armário, é um armário e uma cama e os desenhos na parede. E olha para onde essa mulher leva a gente. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Tô... Nossa, é uma coisa assim, é um presente poder estar com essa obra nas mãos e poder partilhar. E a cada leitura é uma descoberta, a cada parágrafo
é uma viagem. E não é uma viagem para o outro, é uma viagem da gente se despir das nossas próprias cascas e poder olhar a vida de uma outra forma. Esse é o grande da literatura, esse é o grande da Clarice. Então, bem-vindos à Paixão segundo GH, que é a paixão também de Cristo. Ela traz tudo junto numa única obra e ela consegue conversar com pessoas de idade, com adolescentes, com todo. Ela junta essa estrutura toda, essa sensibilidade toda. E ela é um ritual, é um rito de passagem. É uma mulher contando depois que a coisa já aconteceu. Isso já me aconteceu, mas eu preciso colocar isso em palavras. Eu preciso partilhar isso que aconteceu. E eu preciso que alguém me dê a mão para me poder contar o que eu vivi, né? Então ela conclama o leitor, né, para estar junto com ela, porque a gente ressignifica a obra da Clarice. Ela vai estar sempre presente na gente, né? Esses são os nossos imortais. Agora eu vou passar a palavra para Carla, da Casa Frida. Bem-vinda, Carla, bem-vindo todos vocês, muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos dar continuidade para nossa confraria. Leila, querida, bem-vinda, Aninha, muito feliz, Ana Danino. Eu estou feliz de estar com vocês, a Lígia, Terezinha aqui, Marli, Bia, Maria Tereza, obrigada pela presença, Adriana, pelo carinho, Rosani. Maria Augusta, vamos juntas nessa história. Solange, bem-vindas. Aninha, beijo. Carla, a palavra é sua. Boa tarde, prazer estar aqui depois dessa apresentação apaixonada da Cláudia, falando da Paixão segundo o GH. Nessa segunda parte do livro, não tem como, é um livro que suscita a mesma paixão, acho que no leitor, porque a gente vai, né, acompanhando esse percurso da GH por essa casa e toda essa sensação intensa que a gente vai sentindo nesses relatos, né? Bom, eu sou a Carla Belintani, psicanalista, e como a Cláudia falou, a gente está com um projeto de leitura para conhecer um pouco mais a vida e obra da Clarice. Estão todos muito convidados para estar com a gente. É uma transmissão horizontal, a ideia é que a gente possa compartilhar e trocar impressões. Que a Clarice é uma escritora que não tem como ser decifrada, mas sentida, né? Eu acho que é um pouco que cada um vai trazer aqui hoje, um pouco das próprias percepções, e eu vou tentar contribuir um pouco da minha, claro, trazendo um pouco da psicanálise, que não tem como escapar, até porque acho que essa a Clarice, essa leitura especificamente, ela é um tratado de psicanálise em diversos âmbitos, né? Se a gente for pensar sobre as questões humanas. Bom, essa parte que a gente vai discutir hoje, ela é um pouco maior que a primeira, que a gente selecionou para ler, e eu vou tentar resumir alguns pontos que mais me chamaram a atenção para a gente estar conversando aqui hoje. Primeiro, é, esse início dela percorrendo essa casa, né? Então, a GH, né, tem toda uma descrição dela saindo determinada, indo para o quarto, e determinada a limpar esse quarto, que, como a Cláudia falou, para ela era um quarto que estaria imundo, sujo, e ela faria uma faxina para a chegada da nova empregada, né, na casa. E aí o que eu queria chamar a atenção é um pouco também dessa borda que a Clarice vai de um parágrafo para o outro, deixando a gente num terreno muito estrangeiro, né? E o que me chama muito a atenção é a presença das luzes. Então, é uma casa que está na penumbra, uma casa que está tudo um pouco escuro, e conforme ela vai chegando nesse quarto, ela vai se dando conta com uma intensidade de luz, né? Com essa luz branca. É, é... E aí, o que eu também pensei é um pouco como ela vai caminhando e ela vai se transformando nesse caminhar, né? Nessa descoberta desse quarto que era estrangeiro a ela também, né? Era a casa que ela morava, mas que ela não fazia ideia o que tinha, né? Como que era esse quarto. E aí eu vou ler um parágrafo curto logo nesse comecinho, que ela escreve assim: da porta eu vi agora um quarto que tinha uma ordem calma e vazia. Na minha casa fresca, aconchega e úmida, a criada, sem me avisar, abrira um vazio seco. Tratava-se agora de um aposento todo limpo e vibrante,
como no hospital de loucos, onde se retiram os objetos perigosos. Então, aqui, né, eu acho que mais uma vez a gente está aqui na borda entre a normalidade e a loucura, né? E é muito interessante porque a Clarice ela vai desenvolvendo a loucura, nos fazendo nos perguntar o que será que a loucura que é anormal ou será que o normal que é anormal, né? Um pouco nesse sentido. Então ela vai entrando nesse quarto que tem essa luz e tem esse vazio seco e algo vai acontecendo dentro dela, vai acontecendo uma transformação na GH e que ela vai se dando conta que tem ali uma série de mensagens que essa Janair, que era a empregada que ficou com ela por 6 meses, direciona para ela. Então é quase como se ela soubesse, né, que em algum momento a GH receberia essa mensagem. Então a gente vai entrando nesse quarto que parecem pinturas rupestres, né, que ela vai deixando esses desenhos, que ela faz o carvão, que é esse contorno forte, né, ela vai dando contorno para essas imagens, e o quarto extremamente limpo. Então vai chegando, como ela diz, uma certa loucura mansa, né? O cachorro tinha a loucura mansa, né? Então algo vai se apossando dela. E o que eu acho que é muito interessante, que ela vai tendo essa transformação, quando ela vai percebendo que ela não se lembra quem era a Janair. Ela não consegue ter uma imagem na mente dela do rosto da Janair, né? Então, se ela não tem essa imagem, é como se a Janair não existisse. Era um ser invisível, né? Pensando nesse sentido. E aí entra um pouco, né, o que a Cláudia também já trouxe, que é essa questão da crítica social desse livro, né? Ela vai falar das pessoas que são invisíveis, porque ela diz, né, que o pior dos ódios é a indiferença. E aí ela diz, não, não, isso não é nem ódio, isso é uma falta de misericórdia. Então, se eu tenho uma indiferença total ao outro, é como se eu assumisse que esse outro não existisse, né? Então, pensando nas diferenças sociais, nas desigualdades, essa é a crítica que ela faz, né? E que ela se dá conta que ela estava colocando uma pessoa que morava com ela numa condição de não existência e não tem maior violência que ela, que essa que existe, né? Você é quase como se matar alguém que está vivo, né? Então, é a partir daí que ela começa a se relembrar do corpo, do rosto da Janair, e aí ela vai dizendo, né, dessa imagem como se ela fosse uma rainha, e os contornos da Janair, a forma que a Janair olhava, ou seja, ela começa a existir para a GH. Né? Então, acho que é muito interessante como ela vai humanizando, e se humanizando também no contato com esse quarto. E aí uma outra parte que eu acho que é muito próprio também da Clarice, quando ela vai tomando esses objetos e coisas como humano e que vai entrando nesse terreno mais saindo da razão para a desrazão, é que ela fala que esse quarto, como se o quarto fechasse a pálpebra. Então era um quarto com pálpebra, né? Era um quarto vivo, era um quarto quase humano, né? Se a gente pensar nessa descrição. Então o quarto vai tomando aspectos de humano, assim como a barata, que depois ela vai encontrar, que é essa barata, né, ruiva, ruiva não, ruiva é o rato, né? É uma barata com cílios e pestanas e um olhar de noiva, que ela vai olhando para essa barata que também vai se tornando uma barata humana, né? Então parece que ela vai se identificando aí com esses aspectos e o estrangeiro se torna ela, né? Eu acho que a escrita da Clarice é muito trazer o que está de fora para dentro, né? É sempre esse movimento que ela faz de ir para dentro, né? Desse território estrangeiro. E aí ela vai ficando muito com uma cólera, ela vai ficando muito irritada com aquela situação toda e muito brava, né? Com a Janair por ter deixado essa mensagem tão direta para ela. E aí ela vai se percebendo nesse quarto quase que não cabendo dentro dele, né? Um quarto que ela não cabe. E aí eu queria só eu chamar a atenção, porque tem no final de um capítulo
ela vai dizendo que o coração embranquece, assim como o cabelo embranquece. E aí, logo em seguida, ela diz que a barata, quando ela vê a barata, ela também era uma barata velha, uma barata envelhecida. Então, parece que ela vai vendo vários aspectos dela nessa barata também, quando ela encontra, por acaso, essa barata muito velha dentro desse aposento. E aí, para mim, eu não sei o que ficou para vocês, parece que ela vai fazendo um retorno, né, à pré-história, né, que eram seres, as baratas são seres da época antes dos dinossauros, e ao mesmo tempo ela vai resgatando o próprio passado da GH, né? E aí tem então, depois que ela vai descrevendo todo o histórico da barata, ela diz assim: a lembrança de minha pobreza em criança, com percevejos, goteiras, baratas e ratos, era de como, com um passado pré-histórico, eu já havia vivido com os primeiros bichos da terra. Ou seja, ela vai resgatando o próprio lado dela barata, disso que vivia na sujeira, né, naquilo que não quer ser visto, como algo que ela também viveu. Né? Mesmo morando nessa cobertura desse prédio, né, muito bem localizada, uma mulher muito bem sucedida, mas que também já teve um passado muito difícil. E aí que eu acho também que logo em seguida ela faz um outro comentário que é assim: eu já havia conhecido anteriormente o sentimento de lugar. Quando era criança, inesperadamente tinha consciência de estar deitada numa cama que se achava na cidade, que se achava na terra, que se achava no mundo. Assim como em criança, tive então a noção precisa de que estava inteiramente sozinha numa casa, e que a casa era alta e solta no ar, e que essa casa tinha baratas invisíveis. Ou seja, para mim, né, da minha percepção, parece que ela vai voltando para um desamparo infantil que ela viveu, como se ela tivesse solta nessa casa e sem ter, talvez, a companhia de um adulto que falasse que ela estava bem, que ela estava em segurança e que poderiam ter muitas baratas invisíveis circulando essa casa, né? Então, ela vai para esse lugar, né? Ela vai resgatando o passado num sentimento muito difícil, forte, triste, que é esse desamparo, né? Quando você não tem contorno. Como a criança precisa sentir que tem um contorno, alguém que ofereça para ela segurança, para ela entender que ela não está espalhada pelos lugares, que ela tem um fim, né? E aqui a gente vai vendo ela reviver isso nessas camadas que ela vai abrindo, como a cebola, essa barata, né? Que ela vai desmembrando essa barata para chegar no âmago dela, né? Que é essa matéria branca da barata, e que ela vai dizer do sal. E é muito interessante, né? Porque conforme ela vai cavando, ela vai entrando na questão sensorial, né? Do salgado. Ela fala muito desse salgado. E é onde finaliza a nossa leitura, né? Que ela vai falar desse sal do olho do marido, do homem que ela ama e que ela beija e ela sente esse sal. E aí me fez recordar um livro muito bonito do Sebastião Salgado, que é O Sal da Terra, né? Que ele vai trazer um pouco, né, dessa é, do que é da essência humana, né? Do que mantém o homem. O sal, ele é o que também nos dá vida, né? Então acho que é um pouco por aí que ela vai se questionando e revivendo e fazendo quase que um trabalho interno, né, com ela mesma. Mas enfim, eu teria várias outras passagens que eu queria entrar um pouco mais, mas enfim, essas foram algumas reflexões que eu fui tendo nesse período, né, nesse que a gente está discutindo aqui hoje. E agora quero ouvir vocês, o que foi picando também para vocês, essa passagem, o que né, cada um de vocês foi sentindo. Então, obrigada, Cláudia, prazer estar aqui. E seguimos, então, segurando as mãos, né, na leitura aqui da Paixão segundo GH. Obrigada. Ó, gente, posso falar, é muito, 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 muito visceral o livro, é muito importante, e eu acho que, de fato, a gente não pode se alongar muito, porque eu estava até discutindo com a Carla os capítulos que a gente ia selecionar, e aí não, falei, vamos um pouquinho mais, mas eu já me arrependi também de ter pedido para ir um pouquinho mais, Carla, você tinha razão, porque
É muito densa a leitura, é muito cheia de camadas, é o que a Carla está falando, essa coisa, né? Essas cascas que vão tirando, que vão saindo, que vão acontecendo, cada parágrafo, cada frase, cada história, por exemplo, é como se ela entrasse num sarcófago ali. Ela chama a Janaída uma rainha africana, né? Ela passa por um ritual, por um processo, ela entra. É impressionante aquilo. É um renascimento de alguma forma. Então, eu acho que, de fato, a gente tem que ir devagar. E eu vou só lembrar, antes de passar a palavra para a Leila, como para todo mundo, em função do tempo, né? Para a gente pensar em poder dividir o tempo em relação ao outro, né? E que essa confraria a gente acá tem 1 hora e meia de duração. Então, muito provavelmente, a gente vai terminar às 17h30, pode ser até se estender um pouquinho mais, mas dentro desse processo, eu vou pedir para que as pessoas, enfim, eh, respeitem o tempo, tá bom? Então, Leila, muito bem-vinda. Senti falta Oi, de você na última confraria. também. Não pude ver. Esses meses aqui são meses que tem assim, parece que todos os aniversários, né, de família das crianças, então assim fica muito complicado, né? Eu só não venho em último caso, então deixo aqui registrado. Então, muito contente de estar aqui e quero dizer que realmente que bom que a gente pode dar as mãos, porque eu acho uma leitura muito difícil, né? Muito difícil, não é uma leitura, e assim, adorei ouvir a análise da Carla, porque ela consegue dar uma linha condutora, né? E eu diria assim, que eu não ouso fazer essa compreensão, né? Eu falei assim, bom, quero muito ouvir os comentários, né, para poder ver o que o pessoal percebeu a respeito disso. Eu acho tudo muito complicado, quer dizer, até o momento que ela entra nesse aposento da empregada, tem um sentido, né? E ela está no papel da burguesa mesmo, né? Que vai querer dar uma geral lá no canto, e é um canto que ela nunca, que está apesar de estar na casa dela, ela reconhece aspectos assim nunca vistos, esses minaretes, né? E ela escreve divinamente, porque são coisas maravilhosas, né? Os minaretes, que coisa linda, né? Ela entra num aposento que era, ela esperava que tivesse tudo sujo, bagunçado, e ela encontra uma ordem, né, ascética, e ela se surpreende, ela fica, de certa forma, meio indignada, parece, né? Mas eu acho que ela se coloca assim no papel da burguesa contra, né? Contra a empregada, né? Mas eu acho algumas coisas são fascinantes. A visão dessas figuras na parede são uma coisa fabulosa, né? É uma coisa fascinante. Realmente, como ela se encontrasse com figuras arqueológicas, né? E ela faz descrições muito bonitas, né? Muito interessantes. E interessante também quando ela se dá conta, além de tudo isso que vocês já comentaram, Carla e Cláudia, de que ela não se lembrava da Janaí, Janaí, Janaí. da Janaí, né? Mas, ao mesmo tempo, ela fala, né, da questão da Janaí, a hipótese da Janaí tê-la odiado, né? Perguntei-me se, na verdade, Janaí teria me odiado, ou se fora eu, que sem sequer ter olhado, a odiara, né? Se esse ódio era recíproco. Talvez ela se reportasse a um ódio de classe, assim como agora estava descobrindo com irritação que o quarto não me irritava apenas, eu o detestava, aquele cubículo que só tinha superfícies, suas entranhas haviam esturricado,
eu olhava com repulsa e desalento, né? E aí ela vai falando de uma série de coisas, das varizes e tudo mais. Esse aspecto, né, que acaba impactando da barata, eu confesso que eu fui ler com muita cautela. Eu falei, ai, Cristo, o que que vai ter aí ligado a essa barata, né? Deixa eu ir vendo, fui vendo, ah, tá aqui, eu até aqui, bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Mas ela fala uma coisa que eu acho interessantíssima mais adiante, né? Depois que ela já tinha, a gente já tinha entrado em contato com essas percepções aí da barata, a descrição, ela resolve encarar, né? E descrever, mas é como se ela para mim fica uma hipótese de que ela tem frequentes estados de estranhamento. Estranhamento. Essa exposição dela, tem um quadro lá que ela fala, ela está pintando, daqui a pouco ela se perde, ela fica aterrorizada no meio da pintura, né? Então, me parece que tem toda uma sensibilidade, eu acho que a Carla capta muito bem, eu acho que ela teve, de fato, essa infância muito difícil, de muito desamparo, e que devem ter restado determinados núcleos, né, muito difíceis de tomar contato e que, vez por outra, ela se depara e se angustia. Porém, ela tem a favor dela essa privilegiada capacidade de escrita, né? E, e ela fala disso, né? Na página 86, ela fala ainda: se eu ainda quiser, poderei, dentro da nossa linguagem, me perguntar de outro modo o que me aconteceu, porque ela começa o parágrafo dizendo: o que vi não é organizável, né? Todos esses sentimentos, toda essa turbulência. Mas se eu realmente quiser agora mesmo, ainda poderei traduzir o que eu soube em termos mais nossos, mais humanos. E ainda poderei deixar desapercebidas as horas de ontem, que foi esse encontro aí com a barata. Se eu ainda quiser, poderei, dentro da nossa linguagem, ela avança dentro de todo esse universo com a segurança de ter um instrumento, né? Não uma arma, que a linguagem é a capacidade ímpar que ela tem de poder, né, se virar aí no simbólico. Bom, tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, é que ela fala, e parece que ela vai exatamente se desconstruindo, né? Querendo chegar em algo, né? Em algo essencial, e ela caminha, né? Para essa ancestralidade, né? Onde a barata tem essa descrição, a barata existia, né? Desde tempos imemoriais e tal e coisa. Mas ela vai falar da Bíblia, e eu acho que ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que o imundo, que a Bíblia fala, né, das coisas imundas, que você não pode tomar contato com as coisas imundas. As coisas imundas são proibidas, não é? Elas não podem ser tocadas, assim como determinados animais são imundos, eles não podem ser comidos. E uma tem aqui uma descrição. Mas eu fico pensando também que nós, né, no geral, não necessariamente uma barata, né? A sociedade como um todo, né, ela, de certa forma, ela apregoa e nos faz transitar dentro de um certo, entre aspas, artificialismo, por falta de uma palavra melhor para que a gente possa se referir a isso. Mas vamos pensar, um bebê, quando nasce, né?
O bebê, a não ser que seja uma enfermeira ou médico, o bebê nasce com toda uma capa que é nojenta, é sangue, é toda uma cobertura que não é tão agradável de tomar contato. Uma pessoa com um ferimento, não é? Um animal esmagado, e então ela fala como se o âmago da vida, né? E fazendo essa crítica à religião católica, porque ela foi muito católica. Eu não sei se no final da vida ela manteve essa religiosidade, mas ela teve uma educação católica muito consistente. E eu acho que quando ela chega nessa questão do imundo, de questionamento, eu acho que ela está exatamente procedendo a um confronto, né, a essas questões que são as proibições que são bíblicas, né? A proibição do que tocar e por aí deve ir outras coisas, né? Então, acho todo esse trajeto até esse ponto dificílimo, né? Até porque não é tranquilo, né? Não é uma leitura que você vá, é uma leitura sem ponto. A Carla fala uma coisa muito interessante, né? Que é uma hipótese que a Carla coloca, que nesse desamparo faltou, né, o adulto que desse esse contorno, né, para dizer, você termina aqui, né? E por conta dessa falta, dessa ausência, ela se desmembra o tempo inteiro. E esse trecho maior, né, dessa entrada, né, nesse quarto, onde ela aparentemente vai se desorganizando, é esse desmembramento, e a leitura, ela dá a impressão de não ter ponto, né? Quando parece que ela chega em algo que ela constata, não, ela não constata, ela vai para outro lugar, ela afunda mais, o que torna muito difícil. E às vezes eu fico pensando duas coisas, né? Uma, que ela permanentemente elabora essas vivências exatamente devido a essa capacidade que ela tem, né, de escrita. Mas eu acho que ela brinca um pouco também com a gente, sabe? Às vezes a minha outra hipótese é que ela brinca, né? Ela joga também para que a gente fique nesse lugar e a gente também se angustie um pouco e ache um caminho. É isso então. Carla, pode ir? Não, achei muito bom, Leila. Acho que é muito bom te ouvir. Acho que você traz essa percepção, né? E eu fiquei te ouvindo e pensando das passagens bíblicas, né? Até quando ela vai pela primeira vez tentar matar a barata, tem um certo julgamento, né? Como algo parece meio Moral, sagrado, né? Então sim, ela levanta a mão e aí fecha a porta e a barata não morre, né? E ela vai tentando matar essa barata. E esse não matarás, né? Quando ela se dá não conta matarás. que ela mata de fato a barata, aí vem toda essa culpa de que ela cometeu um grande pecado da morte, né? Ela matou um ser. E a barata aqui já humanizada, né? Afinal, ela tem Sim, cílios, tem olhos de noiva, é quase ela matando um humano, né? Dentro dessa sim. experiência dela, né? Mas é muito bom te ouvir, Leila. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Que bom que estão todas aqui, porque olha, Ah, ó, trazer não é esse pouca pessoal coisa, todo para a Paixão de GH, Leila, não é fácil, que bonito. né? Fico muito feliz. Estou muito feliz de ter esse pessoal todo participando e tá e mesmo porque a gente nada mesmo. Tem coisas que a gente você não entende mesmo, que você não acompanha, é muito visceral, né? Ela é muito profunda. E tem gente que lá é muito fácil largar no meio do caminho isso tudo, né? Muito bacana. Sim, Feliz. Obrigada, Leila, pela presença eu que queridíssima. agradeço. Um beijo, fica aqui com a gente, que quem sabe Fico. sobra um pedacinho no final. Ana Vamos lá. Dainho, bem-vinda, Ana. A palavra é sua agora.
Tem que abrir o som, Ana. Ana, está sem abrir o som. Alguma coisa que eu tinha pensado em falar já foi bastante dito, então eu vou resumir, não é? E eu vou fazer assim um pouco comentários de alguns tópicos que eu observei, não é? Então, eu alguma vez ouvi ou li que era uma crítica a Clarice, que ela não se preocupava com o social, não é? Eu acho que você vai se lembrar disso, Cláudia. Que ela se preocupava mais com o psicológico, com passagens da vida, mas o que não é verdade, porque principalmente nesses trechos que nós estamos lendo, é um conflito social permanente, não é? Que ela, como já foi dito aqui por vocês. Então, eu acho que esses capítulos que nós lemos são o centro do livro, né? É a parte. Todo livro é importante, mas aí se concentra todo o problema, né? Do livro, do conflito nesse livro. Então, eu tentei fazer aqui, como se fosse personagem, algumas características, vamos ver, do quarto. O quarto era arrumado e, numa ousadia, espoliado de sua função de depósito. Quer dizer, isso é bem... O quarto era a parte da casa, poderia ser um depósito, né? Era o bafão da casa. Aqui tem uma hora que eu fiquei pensando assim, se esse apartamento seria o mesmo de Clarice, se ela... Tinha, claro que ela reproduz alguma coisa da vivência dela, né? Porque ela, ali na parte dos fundos, ela diz que era afunilado, né? Que era cercado de prédios por todos os lados, o corredor, não é? Porque os prédios em Copacabana, no Leme, eles obedecem a uma distância da entrada, tanto que o interior da quadra fica vazio, né? E me deu a impressão assim que seria talvez o edifício onde ela morou, embora muitos sejam assim, não só no Rio, mas em outros lugares, não é? Então, a vista dela era para o fundo dos prédios, não é? Ela não, e enquanto, em contraste, a vista da sala e dos cômodos, né, sociais era muito mais bonita, né? Então, ela faz esse contraste também. Sobre o guarda-roupa, ela diz que é de pinho, que é uma madeira bastante ordinária, né? Que certamente ela não teria dentro de casa. Ele tem uma porta só, e como a Cláudia já falou, tinha um colchão manchado no quarto, né? Agora, sobre o mural, que tantas vezes já foi comentado, eu acho que é um prato cheio para psicanálise, né? Interpretar esse desenho, né? E eu fiquei pensando, ela diz assim, que eram todos com um olhar direto e tudo, mas o que ela iria esperar? Ela quis apenas fazer um esboço, a empregada, não é? Ela não se preocupou em fazer um desenho bonito, ou porque ela não soubesse, ou porque ela não quis, não é? Então, e ela fala um detalhe que eu achei também que deve ter uma interpretação, que as figuras estavam soltas e não tocavam no chão. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa que eu não sei o que é. Então, os traços rígidos, grossos e umas linhas rígidas, né? Então, eu acho que ela não podia esperar que houvesse um outro desenho elaborado. Ela fez ali um esboço, como um desenho infantil, talvez, não é? E até eu faria assim, porque eu não sei fazer diferente. Agora, o que eu achei também importantíssimo nesses capítulos que estamos lendo é que, pela primeira vez, vem o nome do personagem, né? E vem através da mala, não é? Das letras iniciais que constam da mala, né? GH, porque até então a gente não sabia bem quem era o personagem. Ela faz um contraste também entre o sol do quarto, que é um sol de fora para dentro, e o sol que ela recebe na sala, né? Que é um sol de fora, é o contrário. Então, ela fala que o quarto é muito diferente do apartamento todo, talvez esteja até em nível acima. O quarto era muito pequeno, a gente pode imaginar, porque ela conta que, quando ela vai abrir a porta do guarda-roupa, esbarra no pé da cama, quer dizer que era um cubículozinho, não é?
Então, isso é mais ou menos sobre o quarto que eu tinha anotado. E sobre a Janair, ela fala assim, que ela tem traços de rainha, né? Além do minarete, que a Leila já descreveu, ela tinha um rosto preto e quieto, um corpo ereto, quer dizer, que ela é delgado, duro, liso, e ela usava um avental por cima de um vestido preto ou marrom, mas ela era sempre muito invisível. E é o que a Leila acabou de falar, a, a GH pergunta, ela odiou ou foi odiada, né? Ela foi odiada ou odiou, o que a Leila acabou de falar agora. Agora, sobre a GH, vamos ver, nesse capítulo ela entra num corredor, não é? Ela tem um desagrado físico e aquela surpresa que todos já falaram na entrada dela. As figuras eram imóveis, não é? Ela não dá nenhum movimento, aquelas figuras do mural. E ela não sabia por onde começar a arrumar. E ela, então, no momento, ela se compara às figuras da parede, ela se identifica se a Jadair a teria desenhado. E aí ela começa a desabar um pouco, ela começa a apresentar os primeiros sinais de desabamento. Ela se sente sufocada, embaraçada, porque antes ela só se conhecia pelo que os outros haviam dela, né? Como ela era vista pelos outros. E depois, já foi dito aqui, essa sacudida que ela teve com a barata a remeteu para a infância, né? Para as lembranças da infância, que ela começou a fazer reflexões da pobreza, tudo isso já foi dito. E ela, então, tem um gozo, ela se embriaga em querer matar a barata, não é? E ela tem uma repulsa, depois ela recuou, e ela conheceu esse quarto pela barata. Ela saiu do seu mundo e entrou em outro. Foi uma luta desigual. Aquele vídeo que foi exibido no início, né, antes do nosso encontro, a Leia diz: sou o que os outros acham de mim. Ela, então, é bem clariciando essa parte, né? E a Fernanda Montenegro também, naqueles vídeos iniciais, ela fala que ela estava nua, né? Que ela entrou nua. Então, também é um substantivo que ela usa bastante, eu não anotei aonde. E sobre a barata, já foi dita muita coisa, ela diz que é velha como salamandras e quimeras. Talvez ela tenha existido antes dos primeiros dinossauros, e ela aí humaniza um pouco a barata, né? Que ela é parda, hesitante, tem os cílios, as cascas grossas, a boca. E ela é uma cariátide viva após ser prensada na porta. E tem um trecho em que eu comparei, quer dizer, eu ouvi essa comparação em um texto e vou repetir para vocês, que ela se sente seduzida pela barata, não é? Então, Os Desastres de Sofia de A Legião Estrangeira, então, eu vou ler só 2 parágrafos. É um confronto entre uma menina e um professor. E o trecho diz assim: usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz, grosso e humano, e eu era atraída por ele. Quer dizer que esse tema da sedução, da atração, está presente em outros trabalhos da Clarice. E é mais ou menos isso. Ela, da mão que segura, tudo isso já foi bastante dito. É só isso, tá? Ô, Ana, obrigada pela presença. Adoro como você se aprofunda, como você estuda. Nada, isso aqui só muita coisa eu cortei porque já foi bastante dito aqui, não é? Que Repetir. bom te ouvir, que bom, que bom te ouvir, que bom que você está presente com a gente. E essa coisa desse gozo em matar a barata, isso é muito impactante nessa passagem. Eu achei muito forte, porque eu acho que a Clarice traz essa coisa assim, vou voltar no Kieslowski, né, no não matarás, em que esse impulso do ser humano
de dizimar aquilo que ele não conhece, aquilo que deixa ele assustado. E como o medo transforma, né? Se pode se transformar em coragem também, né? Essa metamorfose, de alguma forma, E tão presente em comportamentos de hoje em dia, não é? muito, 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 muito. Então, é tudo muito visceral e é tudo e mais ainda, né? E ela vai se diminuindo. É importante isso também. Ela vai se apequenando no quarto. Ela parece que Ela entra assim, não é? Como patroa. exato, ela reina na casa, no apartamento. E outra coisa, essa coisa do quarto, desse quarto da Janaí, era um Cubículo. um cubículo, mas e que de repente ela percebe que está suspenso, que está além, como se fosse Tem um sol, não é? Um tem um sol. templo, né? Ela cortinava o apartamento, ela fechava o apartamento, ela se escondia da realidade. E essa Janaíra convivia com aquilo como uma rainha africana. É muito bacana. E ela fica irritada, ela não gosta dessa percepção que ela tem. Aí ela vai se apequenando. E ela vai se transformando até chegar na matéria que a gente já vai começar a entrar nisso. Já começou a entrar nisso nesse capítulo. Obrigada, Ana. Você é muito especial para nós. Obrigada pelo carinho e pela presença. Obrigada a Eu queria, vocês todas. queria Essa só troca é fazer, maravilhosa. eu Tá, queria só tá. fazer um comentário breve da fala da Ana, que eu achei muito interessante, né, quando você está falando das pinturas que a Janair faz. Eu vou ler também um parágrafo curto, que ela diz assim: nenhuma figura tinha ligação com a outra, e as três não formavam um grupo. Cada Uhum, figura olhava para a frente, como uhum. se nunca tivesse olhado para o lado, como se nunca tivesse visto a outra e não soubesse que ao lado existia alguém. Então, assim, eu acho que isso um pouco antes dela se dar conta que ela não lembra da imagem da Janaíra, né? Ou seja, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, é essa denúncia do outro invisível, né? Como se você não conseguisse fazer essa conexão, essa ligação, e a Janaína deixando isso claramente para ela, né? Olha aqui, né? Eu existo. Olha aqui, olha essa pintura que eu fiz para você, que era uma escrita, né? Ela diz que o desenho era uma escrita, era uma mensagem direta para ela, né? Para a patroa dela, né? Então acho que esse tom de denúncia que ela vai se dando conta, né? Que aí começa essa transformação interna na GH. Mas adorei, Ana. Que Nada maravilha te demais, ouvir. Não, é nada muito bom. demais. Obrigada. Obrigada a vocês todas pela troca. Ela, inclusive, ela quer tirar a imagem do cachorro com tirar, arrancar, né? E a coisa da água, porque ela não vai na aridez. Eu tenho que deixar isso úmido. Ela fala o tempo todo que ela precisa jogar água naquilo, que ela precisa jogar água no armário, que ela precisa deixar aquilo. Não, ela não vai no árido, ela não vai no ressequido, né? Ela não vai no sol, ela não pisa na realidade. É muito bacana, é muito forte isso. Carla, depois faz uma gentileza para mim, coloca no grupo lá como é para a gente poder acompanhar esse teu trabalho da Casa Frida, que é acompanhar a vida da Clarice através da biografia do Benjamin Moser, que é muito bacana essa coisa, voltando à história, né, da Clarice, né, que os pais dos judeus, essa coisa dos ratos, essa coisa do não pertencimento, dessa busca incessante em pertencer, a gente estudando um pouco a vida dela, né, a história dela, e é um grupo super bacana, porque não é só, eles não usam só a biografia, né? Cada um traz uma informação, todo mundo troca figurinha a respeito, e a coisa funciona de uma forma muito didática, e muito bacana também, Carla. Então, se puder, tá? É importante. Sim, os próximos capítulos, gente, só na segunda, para a gente poder se organizar com a nossa equipe de marketing, tá? A gente vai ter acesso a esse material na segunda-feira, tá? Nos próximos capítulos que a gente vai ler, que vão ser menos até. Vou na da Carla agora. Maria Augusta, boa tarde, bem-vinda. Bom te ouvir, bom que você está aqui, figura importante aqui para a gente também. A palavra é sua agora. Obrigada. Eu quero dizer que eu participei do grupo da Casa Frida. Foi
maravilhoso, tão maravilhoso, que eu nem falei nada de tão bonito, eu só ouvi, porque foi realmente muito, muito, muito bom. E eu quero dizer também que quando eu fico muito feliz, feliz e agradecida em participar desses encontros culturais. Uhum. Eu estou achando, eu creio que a Paixão segundo o GH, eu creio não, eu tenho certeza, está sendo o livro mais difícil que eu já li. A GH tem um perfil muito complexo. O texto da Clarice, às vezes ela nega, às vezes ela afirma, também é muito difícil. É o que eu até comentei no encontro anterior, que ela faz uma alquimia com as palavras, que não são palavras difíceis, mas é complicado. E tudo isso me levou a lembrar de um poema do Carlos Drummond de Andrade. O poema se chama Procura da Poesia. Ele está no livro A Rosa do Povo. É um poema belíssimo. Ele é um poema longo, eu só vou falar 4 versinhos. E ele diz assim: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre uma face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Eu acho que tem muito a ver com o texto da Clarice, porque qualquer texto da Clarice, ele tem muitas portas, e são portas difíceis. Eu pretendo, pelo menos, abrir uma pequena fresta. Eu anotei muita coisa e, por favor, Cláudia, você me interrompa, porque eu pensei em 2 temas. O primeiro tema é com relação à crítica que ela faz à sociedade, creio eu, mas que serve também para o nosso século, mas como ela escreveu em 64, então eu entendo que é uma crítica à sociedade do século XX. Vocês já comentaram muito, mas eu tenho que pontuar algumas coisinhas aqui, eu vou falar bem rápido. Primeiro, a Clarice, ela faz uma divisão, eu acho que tem uma crítica que ela faz uma divisão entre trabalho intelectual versus trabalho braçal. E isso está no texto, eu estou me prendendo muito ao texto da Clarice, porque GH diz assim: não pertencesse eu, por dinheiro e por cultura, à classe a que pertenço, e teria normalmente tido emprego de arrumadeira numa casa de ricos, onde há muito o que arrumar. Então, eu acho que fica claro essa divisão intelectual e o trabalho braçal. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que a GH, esse quarto, que inclusive a Ana comentou lá da madeira, ele é pintado, ele é caiado. Caiado é um cal que normalmente as pessoas menos favorecidas mistura água e pinta a parede. Só que não é exatamente uma pintura. E tem uma frase que alguém até já colocou, que ela diz assim: o quarto era o retrato de um estômago vazio. Isso até dói. Uma outra coisa que eu achei assim muito impressionante, ela fala claramente que aquele quarto era, eu não sei se eu vou pronunciar certo, Basfonde. O que é esse Basfonde? Era um lugar onde a ralé fica. É a escória da sociedade. Isso está no texto. Tudo que eu falar aqui, eu estou me prendendo ao texto.
Uma coisa que me também chamou a atenção é que quando a GH percebe que o quarto está limpo, ela fica contrariada. É como se quebrasse a expectativa de que ela pensa que um quarto de empregada seria imundo. Ela fica muito contrariada. Já foi falado muito sobre as figuras, e ela é muito interessante quando ela diz assim: o desenho não era um ornamento, era uma escrita. Ou seja, aquilo não era um enfeite na parede. Aquilo era realmente a expressão de um sentimento. E é interessante porque a Janaí, a pintura que ela faz é uma pintura muito rústica, se eu não me engano, é lá da época do Homem da Caverna. E a pintura que ela faz é só um traço que o Homem da Caverna fazia normalmente nas pedras, e é oca. Eu acho que a mensagem que ela quer passar para GH é dizendo assim: olha, você ali nada, eu existo, existe um outro mundo. Não, e eu queria voltar um pouco atrás, que é o seguinte: eu achei que esses 10 capítulos que estão sendo objeto da análise de hoje, eu entendi, a meu ver, eles jogam luz sobre os 3 capítulos anteriores. E veja bem, a GH, ela fica muito desestruturada a partir do momento que a Janaí deixa esse recado duro para ela. A Janaí, ela não demitiu a Janaí, a Janaí é que se demitiu. E aí eu fiquei pensando naquela história da terceira perna que todo mundo, que muitas pessoas comentaram no encontro anterior. E aí eu comecei a pensar, o que era essa terceira perna da GH? E tem muitos motivos. Por quê? Isso aí tudo isso que vocês todas já falaram, já caracteriza o perfil da GH. Mas existe também, veja bem, quando ela diz assim, no primeiro capítulo, ela diz assim, que ela morava. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É que eu risquei algumas coisas que eu não vou falar. Então, veja bem, essa terceira perna que ela se apoiava. Primeiro, ela se achava elegante por morar em uma cobertura. E ela vai um pouco além, ela diz assim, ela diz assim, ela diz que o apartamento dela, que era muito luxuoso, a refletia. E isso está no texto. E ela dizia também que pessoas de meio ambiente procuram morar na chamada cobertura. De lá, domina-se a cidade. E ela vai além, ela diz assim: quando essa elegância se vulgarizar, eu, sem sequer saber por quê, me mudarei para essa outra elegância. Então, eu acho que ela vive assim, talvez ela vive um pouco. É, ela se preocupa muito com o que a sociedade pensa dela. Uma outra coisa também que quando aquela história do GH, ela coloca nas malas e ela coloca também no enxoval, porque ela fala assim que depois que ela limpar o quarto, que ela vai pegar um lençol com a sigla GH para melhorar o aspecto do quarto. Eu fiquei pensando assim, se ela colocava essa sigla, eu fiquei pensando, é quase que uma grife, tipo, sei lá, Prada, Louis Vuitton, será que então ela se achava importante, porque ela colocava essa sigla que eram suas iniciais.
E ela também tem um trechinho que ela fala que ela identificava as pessoas que interessava o nome da pessoa, que ela, assim, para ela era o que ela achava interessante. Inclusive, ela diz assim: é suficiente ver no coro de minhas varizes as iniciais GH e eis-me. Por isso que eu achei que era que ela considerava assim como se ela fosse uma grife. Então eu acho que quando a Janaí faz aquele desenho, ela também diz que foi a primeira pessoa que não era da mesma classe social dela que tinha feito uma crítica. E eu acho que a partir daí, agora veja bem, eu entendo que nós temos que ver a GH antes, durante e depois dessa ocorrência nesse quarto. Porque é a partir. Só que não é só o que a Janaí deixa de recado. Eu acho que nós temos que. Eu acho que ela já estava um pouco mal, porque ela tinha. Houve um desencontro amoroso. Ela Maria Augusta, é um texto, teve Maria esse Augusta. recado da Desculpa te... Janaí, já estou Maria terminando. Augusta, tá bom, obrigada. Teve esse recado da Janaí. E também tem uma coisa, mas eu não vou poder deixar de falar, porque a barata é importante, lógico que a barata é muito importante, mas tem o fato também que eu liguei com a barata. O fato dela ter feito um aborto. E porque essa história da barata é muito interessante, que ela faz uma gradação quando ela fala da massa da barata, porque primeiro ela diz assim, uma massa lenta saindo de dentro da barata. Depois ela, no segundo, ela repete, espremeu-se para fora um líquido branco. No final, ela diz assim, que até me partiu o coração. A barata, de súbito, vomitou. Então, vai havendo uma gradação. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, que nós vamos ver nos outros capítulos, que eu não vou comentar, a barata fica presa na porta do guarda-roupa, ela não morre, e ela fica... Onde que ela é ferida? Ela fica metade para dentro do armário, metade para fora. E onde que a batata é ferida é dentro, vamos considerar o ventre da barata. É isso que eu queria falar. Obrigada. Maria Augusta, muito bacana essa observação, porque tem a história da Ave Maria também, né? Sim, Ela faz alusão à Ave Maria, o ventre da mãe, né? É importante isso. Carla, com você? Eu estava pensando, te ouvindo, Maria Augusta, né? O quanto. Primeiro, eu queria te agradecer de você estar com a gente também. Eu vi que você ficou mais quietinha nesse primeiro encontro da biografia, mas como você traz essa amarração, né, dessa questão da barata, com a questão da fertilidade, com essa perda que a GH teve, e ela vai dizendo, né, que ela se conecta com a barata, né? Ela diz que a barata é ela, e esse dentro, né, que eu acho que dá para a gente pensar, né, que ela tem até uma passagem que eu estava tentando procurar aqui, que ela vai denunciando a fertilidade que ela não tinha. Essa barata noiva, né, com olhos de noiva, que tem teria essa vida, né, essa esperança de vida pela frente, que ela interrompe. Quase como o aborto é algo que é interrompido também, né, que não é um nascimento, é a possibilidade de se pensar o nascimento de uma criança com toda essa esperança, né, dessa vida que vai começar e de repente é interrompida, né? Então parece que ela também vai se havendo com as perdas que ela teve ao matar essa barata, né? Ao acessar essa substância, né? Esse cerne, né? O que está dentro da barata, ela também vai se havendo com esses aspectos que ela também viveu, né? E o quanto ela vai tentando entrar, né? Que aí eu até lembrei da passagem anterior do nosso primeiro encontro do livro,
da cena que a GH pega aquele pedaço do miolo do pão e ela vai, porque ela trabalhava com esculturas, né? Ela era uma artista plástica, ela fazia esculturas e ela vai tentando fazer uma escultura com miolo, né? Então parece que ela está sempre tentando buscar esse dentro para dar alguma forma, né? Porque ela está sempre nesse indelimitado, nessas formas que não tem borda, né? E ela vai tentando sobreviver a isso. O que é bom que ela anuncia que ela consegue sair do quarto, né? Que ela já vai anunciando que ela conseguiu sair desse quarto que vai deixando, né, ela tão grande, ela não cabendo nesse quarto, né? Então, enfim, queria só complementar, mas é muito bom te ouvir. Bem-vinda, Maria Augusta. Obrigada. Adri, obrigada, Maria Augusta, pela presença. Eu fico numa situação meio chata de ficar sendo um pouco do Cronos aqui, né? Que fica controlando o tempo. Mas tem que ser, senão é. Obrigada, Tem, desculpa, tá? tem Senão a que gente ter, se sim. organiza. Obrigada, viu? Obrigada pela. Muito bom estar com você, muito bacana a forma também como você se aprofunda, como você estuda. Enfim, está com a gente desde faz tempo, também desde o comecinho, muito bacana. Obrigada pelo carinho e pela presença. Adriana, bem-vinda, Adriana, bem-vinda. A Obrigada. Clarice, a Paixão segundo o GH, gostou de você também? A palavra é sua agora. Obrigada, Cláudia, Carla e todas, né, que já os comentários são maravilhosos, né, gente? Esse grupo é impressionante, assim. Eu fiquei muito feliz que ainda pode participar, né, do grupo que está trabalhando, falando e, assim, estudando a vida da Clarice, né? Ainda está no início, né? Ainda é possível Diana, a participar. gente só pegou a introdução, um pedacinho de nada, e é muito bacana porque eles estão indo devagarzinho e tem muita informação externa. E eles têm um grupo. Eu só não posso ter o grupo de WhatsApp porque é muita gente da confraria e aí não transborda. E as pessoas trocam muita informação no grupo. Eles estão fazendo um trabalho incrível, vale a pena participar para quem puder. É uma vez por mês também, não é nada assim. E eles estão indo devagar e não ficam só focados no Moser, né? Todo mundo traz informação de fora e eles vão montando um quebra-cabeça com a história, com a vida da Clarice, através da obra dela, né? Porque ela era a senhora enigma também, mas é muito bacana. Vai ser muito bom se você Ah, puder. obrigada, vou participar sim, obrigada. E bom, e assim, trazer um pouquinho, né, das reflexões aqui da leitura, anotei algumas coisas. Eu fiquei pensando nessa leitura um pouco sobre essa transformação em si que estava acontecendo, né, com ela, e a relação da barata com essa transformação, né? Tentando compreender, como vocês já falaram, é um livro assim, ele tem uma complexidade forte, né? E, bom, algumas partes eu anotei que eu achei interessante que vão nesse sentido, sobre essa transformação que ela queria e, ao mesmo tempo, ela estava com muito medo dessa transformação, né? É isso que a gente sente. Aí eu achei assim interessante essa frase aqui: aguardei que a estranheza passasse, que a saúde voltasse. Mas a estranheza, né? Ela fala que estava no próprio sangue, dentro dela. Então tinha algo mudando, né? Se transformando. E ao mesmo tempo ela queria que isso parasse, né? E eu fiquei pensando que tem, às vezes, né, transformações na nossa vida que a gente também tem muito medo, né? E aqui, e aí eu fiquei pensando a questão da causa dessa transformação, vocês comentaram. É, assim, eu acho que tem o fator da Janaíra, a questão social, ela entra, ela ficou mexida com aquilo quando ela percebeu que não lembrava, né, daquela pessoa que ficou tanto tempo lá, aquilo contribuiu com o querer se transformar, mas com certeza tinham mais questões como vocês colocaram. Antes disso, já tinham mais, né,
mais elementos nela querendo. E eu achei engraçado também, engraçado e forte essa frase que ela fala da barata, né? O que nela é exposto é o que em mim eu escondo. Achei interessante, né? Então, eu acho que também tem essa relação com a transformação. E, e sempre me chamou a atenção esse medo que ela tinha, né? Outra frase que eu achei interessante: queria pedir socorro contra a minha própria desumanização. Queria os últimos restos da minha civilização antiga, né? Então ela queria, ela ia para cima, né? Ela sabia que ela necessitava aquilo né? De entrar mesmo mais profundamente e se enxergar de uma forma muito profunda e se transformar, mas ao mesmo tempo ela estava com muito medo disso, eu achei muito interessante. E frases que eu acho assim, que ela brinca um pouco, como vocês já falaram, como quando ela fala barata é pura sedução. Aí eu achei demais, eu ri muito, porque, assim, né, nunca me passou pela cabeça, gente, achar barata uma super sedução, né, bem engraçado, assim. E outra coisa que eu pensei, mas eu acho que para o final da leitura, ela compara um pouco a questão do neutro com o sal. Ela começa a falar, né, do neutro com o sal, e colocando o neutro bem em desvantagem, né? Como se a vida dela tivesse, às vezes, muita neutralidade em algumas coisas. É isso que eu fiquei pensando. Então, é só para apontar, né? Algumas coisas assim que um pouquinho indo para um lado um pouquinho diferente do que já falaram. Obrigada, gente. Adriana, o lance da sedução da barata, ela fala que a vida é pura sedução, né? E ela fala dos cílios da barata. Ela pensa nela também. E voltando à história da biografia da Clarice, teve coisas ali que eu não conhecia da história, em que a Clarice declara que vários homens sucumbiram à sua beleza. Depoimentos de um monte de gente que ela era um enigma e que as pessoas ficavam anestesiadas com ela, com a figura dela, com a presença dela, com o enigma, né, que ela passava em relação ao outro, com a figura. E ela, nessa passagem também, ela fala da beleza, que ela tem que se despir da beleza, né? E ela tem que apreciar aquilo que não é belo, porque a gente cria, né, um padrão para nós que a gente aceita e que a gente considera daquela forma, e ela começa a desmontar tudo ali. Mas a sedução dentro da vida da gente é uma coisa muito forte, né? Tudo é sedução, tudo você entra para seduzir, para envolver, enfim. E é bacana você ter trazido isso, porque é uma coisa que a gente tinha deixado meio que de lado, né? Esse processo, mas eu acho que essa coisa da sedução também é uma máscara, né? Exatamente, né? E a gente, como você falou, a sedução ela vai em várias vertentes, né? Não é só uma sedução assim para relacionamentos, ela vai em várias vertentes, né? E os padrões também, como a gente classifica. Eu achei legal também uma parte que ela fala que a vida é tão contínua que nós a dividimos, né, em etapas. E até ela fala que uma delas é a morte. Mas aí eu fiquei pensando, né? O ser humano também ele padroniza tudo, ele classifica tudo, é uma necessidade, né, gente? Lembrei até do alienista, do Machado de Assis, viajei até nisso, porque eu falei, gente, o homem começou a classificar quem era doente mental, quem era, né, que era saudável, que tinha alguma doença mental, ele começou a classificar tudo, feito um doido, foi muito engraçado. Aí eu lembrei disso, muito da natureza humana, né, gente? A gente estabelecer padrões e classificar tudo. Então tá, obrigada, E gente. Adriana, também fiquei pensando um pouco, né, na sua fala. Ela vai escrevendo a barata e também dizendo que era ela, né? Então tem uma parte que ela diz: a barata é pelo avesso. Não, não, ela mesma não tem lado direito nem avesso, ela é aquilo. O que nela é exposto é o que em mim eu escondo. De meu Sim. lado a ser exposto, fiz o meu avesso, ignorado. Né? Então é exatamente isso que você está dizendo, né? O que ela ignora, aquilo que ela não quer ver, também é dela, né? A barata também representa ela, assim como a Janair também representa ela, né? Ela também tem muitos aspectos que ela viveu e que
talvez ela gostaria de ignorar, né? Como se esse passado não tivesse existido, que ela é só uma pessoa que tem as iniciais, né? Como uma grife, morando numa cobertura, mas ela também tem um lado que é esse lado avesso, né? Esse lado estranho, esse lado da dor, esse lado do sujo, de ser deixado de lado. Todos nós temos, né? E acho que é por isso que é tão transformador, né, a leitura da Clarice. Então, achei muito bom assim o que você trouxe. E será muito bem-vinda também no grupo, se você quiser participar, porque tem muito esse aspecto também, né, da Clarice hoje em dia, muito conhecida pela imagem, né, porque ela era muito bonita, né? Esse olhar enigmático, camisetas da Clarice, cadernos e frases que falam que é dela, às vezes nem são dela, né? E tudo é Clarice Lispector, né? E a gente foi se perguntando um pouco isso, por que será que essa imagem está tão, né? Como ela adquiriu um lugar meio pop na cultura, né? A Clarice. E acho que nem todo mundo que tem essa intensidade com a imagem dela também entrou nessa leitura que a gente está fazendo aqui, né? Porque uma coisa é a imagem e esse avesso que é ler, né? É ler o que ela escreveu, o que ela produziu, que talvez seja esse avesso dela, né? Que ela consegue desenvolver na literatura. Mas queria te agradecer, Adriana. Que bom Obrigada. você estar Imagina, aqui. eu que agradeço. Fiquei feliz de poder participar sobre a vida da Clarice, e esse trecho que você leu me chamou muita atenção. E, né, isso do avesso dela, que ela escondia também, me chamou demais a atenção. Achei muito legal isso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada por participar, por fazer parte. Muito bom estar com você. Obrigada, querida. Agora, gente, eu vou checar se o primeiro encontro já está no YouTube. Eu não sei ainda se a gente tem um departamento de divulgação de marketing, que aí fica um pouco de falha de comunicação. Eu também não sei. Eu já aviso vocês. Marli, bem-vinda, Marli. Agora a gente vai encerrar com a Obrigada. Marli. Bem-vinda. A palavra é sua agora, fica no seu tempo, não tem problema Será nenhum. que dá tempo? Ah, não, fica, Tá, tá tá, no seu tempo, tá, tranquilo. Pode ficar descansada, a palavra é sua agora, Marli. tá Bem-vinda. bom. E bom Muito estar com obrigada. Dei uma sumidinha, mas sempre volto. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu coloquei ali no chat a questão que essa obra ela me remete muito à Metamorfose do Kafka. E eu reli há pouco tempo, né, a Metamorfose para um grupo de literatura que eu faço parte. E por que me remete essas duas obras? Qual a conexão que eu vejo, além desse aspecto da transformação que vocês já pontuaram? Porque o personagem lá em Metamorfose, ele só se torna efetivamente humano quando ele está na condição do inseto, né? Porque enquanto homem, ele tinha todas as vivências ali questionáveis. E o momento mais lindo, o momento mais intenso da humanização dele é quando ele está na pele do inseto. E eu penso que essa obra da Clarice trabalha muito essa questão da transformação com essa imagem da barata também, né? É nesse momento que ela se depara com a barata que ela começa a se colocar no lugar dessa empregada, que até então era vista como algo que não poderia ser pensado, tocado, sentido, o expurgo, né? O expurgo, assim como os quartos de muitas empregadas são considerados por muitas patroas. E isso tudo me remete a um conceito psicanalítico que eu vou colocar aqui, que é o conceito psicanalítico de Freud. Tem um texto muito belo, né, que a Carla deve já ter estudado e vai estudar mais ainda em relação a essa obra, que é a questão do infafamiliar. Esse conceito, inclusive, ele nem seria traduzível do alemão para o português, porque o que é infafamiliar? Todos nós vivenciamos essa dualidade. Mesmo quando nós falamos assim, nossa, essa pessoa parece que eu conheço, esse rosto não me é estranho, mas eu não sei de onde. Esse cheiro me é estranho, mas eu não sei de onde.
Então, esse quarto, essa barata, assim como o inseto lá em Kafka, todas essas questões nos remete sempre a esse lugar, né? Esse lugar de algo que é familiar, mas na dualidade é estranho. É familiar porque faz parte dos nossos resquícios internos, dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos terrores, e justamente por isso não é familiar, porque tem que ser escondido, tem que ser rechaçado, porque causa medo, causa pavor. Quem não tem medo de baratas, né? Quem não tem pavor, é uma angústia que a gente não sabe nomear. Mas a gente não sabe nomear porque também nos remete a esse infafamiliar, né? É algo da nossa entranha que nós não queremos acessar. É por isso que precisa de ser expurgado, de ser deixado de lado. Então eu fico pensando sempre nessas dualidades, aquilo que a gente não quer ver e acaba sendo aquilo que a gente mais vê. E muitas vezes aquilo que a gente mais vê não é real, quanto é real aquilo que a gente não vê. E só uma informação, já que tocaram também na religião. Para o budismo, todos os seres vivos, né, eles não podem ser assassinados por nós humanos. Todos os animais, todos os insetos, né? A baratinha que a gente tanto, né, tem aversão, não pode ser morta, porque para o budismo, na nossa ancestralidade, na nossa condição de uma unicamente num contínuo mental, todos esses insetos, todos esses seres vivos, um dia foram as nossas mães. Então, amar a barata faz parte da nossa essência humana. Amar os expurgos faz parte do nosso psiquismo. Entender esses componentes que nos enjoam tanto, que geram tanta aversão, é fundamental para a gente conhecer um pouco da nossa essência, que não é nada tão cheirosa, que não é nada tão maravilhosa, e que relaciona muito com esses quartinhos, né, fechados, escondidos, onde nós tentamos deixar o nosso lixo. É isso aí, gente. É o que eu pensei. Marli, é muito propício você trazer esse termo do familiar, do estranho. É um texto do Freud, inclusive recentemente participando de um grupo também da Yudi Rosenbaum, ela desenvolve esse conceito de uma maneira, né, muito resumida, interessante, que a gente também pode compartilhar aqui depois, mas trazendo um pouco de uma forma mais sucinta, né, que daria uma discussão maior da gente pensar no familiar, que eu acho que é o ponto que a Clarice também traz, que nós somos muitos, né? A gente não é uma única pessoa, né? A gente está constantemente também se estranhando, né? De falar, nossa, essa também sou eu disse isso, né? Quem é essa pessoa que acabou de... Nossa, sou eu. Então, esse termo que você trouxe muito bem, né? A definição ali desse estranho que também somos nós, que é um processo também que a gente constantemente vai se havendo com essas estranhezas, né? E até pensei em algo curioso, você falando dos animais depois. Eu estou num lugar aqui que tem muitos animais silvestres. Aí eu vi uma placa, né? Porque tem o saruê, né? Que é uma espécie de como se fosse um rato, né? Gambá, é um gambá. É um gambá grande, né? E é um animal que ele causa uma certa repugnância, né? Então, estavam dizendo, né, que estavam matando muitos saruês. Aí tinha uma placa dizendo, calma, se você vê um saruê, tá tudo bem. Né? Ele se alimenta de crustáceos, né, às vezes também de cobras. Se você iluminar, ele vai se esconder, não precisa atacá-los, tá tudo bem, ele faz parte aqui do ecossistema, vamos proteger os nossos animais silvestres. E a barata também tem uma função, né? Se a gente pensar, né? A gente fica com esse pavor de matar as baratas, mas elas também participam quase da reciclagem natural, né? Das coisas, do ecossistema, né? Tudo tem uma função.
inclusive aquilo que a gente despreza, que a gente tem medo, que a gente tem nojo, e que também faz parte de nós, né? A gente também não é todo limpinho, né? O quarto arrumadinho, a gente tem um monte de coisa aqui dentro da gente, né? Dos pensamentos, do certo, do errado, e que a Clarice traz isso de uma forma tão direta, né? Para a gente refletir, é quase jogando um rato ruivo ali na nossa cara, né? A barata, a gente entrando ali para se haver com esse familiar que somos nós, né? Todos nós. Né? Então, eu queria agradecer também a sua fala, trazer esse conceito brilhante e muito bom te ouvir, Mari. Obrigada por também encerrar, né? Acho que esse encontro de hoje com chave de ouro. Depois a gente pode falar mais desse texto do Freud, que é muito bonito também, né? Acho que é um texto que vale a pena a gente se aprofundar mais. Mas queria te agradecer. E agradecer também a todos, Cláudia, por toda a paixão. E segundo GH, segundo Cláudia, segundo tantas aqui hoje, né? Então, é um prazer. Gente, obrigada pela presença. Nosso próximo encontro vai ser Clarice novamente, Felicidade Clandestina e com o filme Um Mundo Melhor, tá? É maravilhoso o filme. Bom, o conto vocês já conhecem, mas tá um link, vai ser no final desse mês, acho que no dia 23, tá lá no site já. E quero agradecer, Leila, não foge, não, né? Eu fico sem uma das pernas. Brincadeira, brincadeira. Não, é brincadeira, mas é real, vocês de fato não completam a vida da gente, essa coisa de estar junto. É muito bom estar com vocês, é importante essa presença, me sensibiliza a quantidade de pessoas e essa coragem de enfrentar a literatura da Clarice. Aninha, muito bom estar com você também. Ina, Lígia, Leila, Maria Augusta, Rosane. Ina, obrigada pela presença, pelo carinho também de estar com a gente. E vocês são muito especiais. Adriana, beijo. Sidilene, obrigado. Celeste, o César não está aí hoje, mas bom também te ver. Maria Clara, um beijo. Stefanelli, querida. Solange, eu vi a Lila por aí também, um beijo. Bia, obrigada. Ana, obrigada. Um beijo para vocês. E até a próxima. E muito, muito bom poder. Eu li recentemente Fahrenheit, né? Que é um livro que impressionante, impactante, que é para preservar os livros, preservar o passado, e a gente poder propagar a literatura, essa literatura grande que cola na gente, que faz a gente abrir a janela e olhar o mundo de outra forma. Então, espalhem isso para todo mundo, isso é o mais importante, tá bom? É um E prazer estar com seguimos de mãos dadas aqui. completamente Sim. na GH. Se alguém soltar a mão, quebra a corrente, perde aqui nesse meio desse Ninguém caminho. solta a mão de ninguém aqui, Não, né? não. Sim. Vamos ficar juntas, ninguém solta a mão de ninguém, a mão de ninguém. Ó. Gente, um beijo para vocês. Obrigada, Até o Tchau para próximo todo mundo. encontro. Até. Obrigada. obrigada, Até. gente. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Monique, beijo. Tchau, querida. Tchau. Terezinha, beijo para você, querida. Obrigada. Tchau, bem. Daniele, obrigada também, querida. Tchau.